Nessa aula a gente vai ilustrar o conceito de resposta termodinâmica, como um sistema termodinâmico reage a uma determinada perturbação, com um exemplo da expansão livre. Na expansão livre, o sistema se encontra inicialmente num estado de equilíbrio, onde o gás ocupa uma das partições do sistema, enquanto a segunda partição está vazia. Existe um vínculo que mantém esse estado estável, que é essa parede aqui, fixa, impermeável e adiabática. Bom, qual é a perturbação que vai ser feita no sistema? Vai ser a remoção desse vínculo. Então, ou se faz um pequeno furo na parede, ou ela é removida instantaneamente. O importante é que o gás, ao se expandir, ele não empurra a parede. Tá? Então, não existe nesse processo nenhum trabalho mecânico envolvido, assim como não tem nenhum calor sendo trocado. O sistema é todo envolvido por paredes adiabáticas. Tá? Então, pelo fato de que não há troca de energia na forma de calor, nem na forma de trabalho mecânico, a energia total é constante. Ou seja, pela primeira lei da termodinâmica, a variação da energia vem ou das trocas de calor ou dos trabalhos feitos ou sofridos pelo sistema. Como eles não existem nesse processo, a energia é constante. Esse é um exemplo de processo, a gente já discutiu, que não é quase estático e é irreversível. Tanto que, por não ser quase estático, os estados intermediários, por não serem de equilíbrio, eles não são representáveis. Então, o máximo que a gente pode fazer em relação à representação desse processo num diagrama PV é indicar qual é o estado inicial e qual é o estado final. Os processos ao longo do caminho estão fora do equilíbrio, não tem pressão bem definida, temperatura bem definida, então não são representáveis. Tá? Bom, a gente, quando discutiu o caso da expansão livre, o exemplo era no gás ideal. Então, o gás ideal é aquele onde as interações entre as moléculas ou elas não existem, ou elas podem ser desprezadas, desconsideradas, porque a densidade é muito baixa ou a temperatura é muito alta. Tá? Então, gases reais, existe um limite no qual eles se comportam como gases ideais. Esse limite, então, é sempre relevante no mundo real, embora ele seja uma idealização. Essa idealização ela é assintoticamente atingível, né? Basta elevar a temperatura o suficiente ou diluir bastante o nosso gás. Então, nessa situação onde as interações podem ser desprezadas, as moléculas não fazem forças umas sobre as outras, significa que o que a gente está descartando é a energia potencial do sistema. Não tem energia potencial, a energia potencial a gente normalmente associa uma força, então não tem interação. Nosso sistema ele é puramente cinético. Toda a energia interna desse sistema fica armazenada na forma de energia cinética. E o efeito que isso tem é fazer com que a energia do gás ideal ela seja somente função da temperatura. Se existisse uma força entre as moléculas, essa força, que é a força de Van der Waals, ela depende da distância entre essas moléculas, então vai depender do volume. Para o mesmo conjunto de moléculas, se eu mudo o volume e se elas interagem, ao mudar o volume eu estou mudando todas as distâncias relativas entre essas moléculas. E isso muda a energia potencial e muda as forças. Tá? Então, quando eu adicionar um termo de energia potencial, eu incluo também uma dependência no volume. Tá? Então, a ideia da aula de hoje é discutir
o que acontece na expansão livre para uma energia mais geral, onde além da dependência na temperatura apareça também a dependência no volume. Ou seja, o que acontece numa expansão livre quando o nosso gás não é mais um gás ideal? Não significa necessariamente que ele vá ser um gás real. Existem inúmeros outros modelos de gases que incluem formas de interação, mas ainda assim são modelos, não representam perfeitamente os gases reais. Tá? Então a ideia é discutir o que acontece na expansão livre para gases não ideais. Então, para isso, a gente introduz o coeficiente de Joule. O coeficiente de Joule ele vai relacionar a perturbação no sistema. Qual foi a perturbação? O gás passou a ocupar um volume diferente. Então, essa é a perturbação. E como o sistema reage a essa perturbação? Ou seja, como que a temperatura desse sistema muda. Quem relaciona essas duas quantidades é a resposta termodinâmica. Então, para a nossa energia, que agora pode ser função dessas duas variáveis, quando qualquer uma dessas variáveis muda, ela pode induzir uma mudança na energia. Então, a diferencial total de U, que engloba todos os efeitos que podem gerar mudanças, DU, né? Essas mudanças podem vir seja de variações na temperatura, seja no volume. O quanto cada uma dessas perturbações vai ser importante vai depender justamente de quanto o sistema é sensível às variações em cada uma dessas quantidades. Quem reflete essa sensibilidade é justamente esse par de coeficientes aqui. Se a gente calcula, né, a variação da energia com a temperatura quando o volume é mantido constante, né, então se o volume é mantido constante, isso aqui desaparece, a gente fica só com essa contribuição. Então quem relaciona essas duas quantidades é o coeficiente, que mede então o quanto o sistema é suscetível a mudar a sua energia quando a temperatura muda. A mesma coisa para os casos onde a variação é no volume e a temperatura é mantida constante. Nesse caso, daí esse termo desaparece e quem nos dá informação sobre o quanto o sistema é sensível, suscetível às mudanças no volume, fixando a temperatura, é esse coeficiente. Quando a gente coloca as duas coisas juntas, né, variações na temperatura e no volume, a gente tem a diferencial total. Mas a gente viu que nesse processo, na expansão livre, porque não tem calor nem trabalho, a energia é constante. Então, o DU é zero. Então, a gente pode isolar esse dt, passa esse termo aqui para o lado de cá, negativo, esse numerador aqui, e depois passa isso aqui dividindo, que está aqui embaixo. Então, vocês veem que essa expressão ela já está na forma que a gente está buscando, que é conectar a variação no volume com a variação na temperatura. Tudo isso que vai multiplicar o dV é o nosso coeficiente de Joule. Tá? A gente pode simplificar um pouco essa expressão, lembrando de uma das propriedades das derivadas parciais que a gente já discutiu. Então, dy dx para psi, uma variável qualquer que é mantida constante, a gente pode passar esse psi, tirar ele daqui, usando essa propriedade, e de fato ele passa aqui para o numerador. Tá? Então essa propriedade ela faz um embaralhamento aqui dessas três quantidades, x, y e psi, de tal forma que o psi passe para o numerador dessas derivadas aqui. Tá?
Então, se a gente compara essas duas expressões, a gente vê que quem faz o papel do psi é justamente a energia. Tá? Quem faz o papel do x é o volume e quem faz o papel do y é a temperatura. Então, a gente pode aplicar essa propriedade no sentido inverso, partindo dessa razão entre derivadas e escrevendo uma derivada mais simples. É isso que a gente quer fazer aqui. Então, usando o fato de que psi a gente identificou com o x com o volume e o y com a temperatura, né? Notem que tem esse sinal de menos aqui, então esse menos some. E eu escrevo essa derivada como o psi que estava aqui no numerador, ele passa aqui para baixo, então o u passa para cá. O x, que é o volume, passa para o denominador, e o y, que é a temperatura, passa para cima aqui, para o numerador. Tá? Então, usando essa propriedade das derivadas, a gente passou dessa derivada mais complicada para essa aqui mais simples. Ou seja, essa é a definição do nosso coeficiente de Joule, que é a função de U e de V. Tá? Então, o coeficiente que relaciona dV e dt, coeficiente de Joule, é então dado por essa derivada da temperatura em relação ao volume, mantendo a energia constante. Isso, claro, vale para um processo infinitesimal. Se a gente, para uma mudança infinitesimal no volume, se a gente tiver uma mudança grande, onde o sistema primeiro ocupa um volume VI e depois um volume VF, a gente pode integrar essa expressão para obter o efeito total, a variação total na temperatura. Tá? Então, assim a gente define o coeficiente de Joule, que serve para a expansão livre e relaciona a perturbação, a mudança no volume do gás, com o efeito que pode ser percebido, uma mudança na temperatura. E o coeficiente de Joule, que vai me dizer o quanto a temperatura vai mudar nesse processo, é justamente isso aqui. Tá? Então, definido o coeficiente, vamos calcular ele. Então, voltando para aquela expressão que a gente obteve da diferencial total da energia, tá? Antes de simplificar, vamos trabalhar com essa. Então, dando um passo para trás, a primeira coisa é consegue identificar nessa variável. Ela é uma das respostas que a gente já estudou, que é o calor específico a volume constante. Então, quando o volume é mantido constante, não tem trabalho, o ΔU, a variação da energia, só vem da variação do calor, então a gente pode não usar o ΔQ aqui, mas usar o próprio ΔU. Então, quando a gente introduziu o calor específico, a gente viu que essa aqui é a definição dele. Tá? Então, eu já posso simplificar o denominador, que aparece aqui nessa equação, trocando pelo CV. Tá? E esse numerador permanece igual. Agora a gente vai fazer um passo que nas próximas aulas, quando a gente começar a manipular essas respostas, vai ser bastante usado, tá? Que é substituir esse du que aparece no numerador por essa expressão. Então, quando eu troco o du por isso aqui, tá? Então, vamos olhar primeiro esse termo aqui. Eu vou ficar com PDV dV, então isso aqui é simplesmente P, mas eu tenho esse sinal de menos e esse sinal de menos, então fica mais. Aí vem essa primeira contribuição. Vamos olhar o TdS. A temperatura é mantida constante, tá? Então ela sai aqui para frente. O 1 sobre CV eu já
eu já deixei aqui. E aí eu fico com TdS sobre, né, TdS dV, que é o que eu tenho aqui. Tá? Então, o que eu fiz basicamente foi fazer TdS menos PdV, né, dividido aqui pelo dV que está aqui. Isso aqui é menos P. E essa aqui é a derivada da T constante que sobrou aqui. Tá? Então, consequência dessa substituição, a gente tem esse termo. Bom, aqui a gente vai fazer uso de uma relação que é conhecida por relação de Maxwell, que a gente vai dedicar várias aulas mais adiante. Tá? Então, a relação de Maxwell simplesmente é a ligação que existe entre derivadas segundas dos diferentes potenciais. Aqui no serve aqui é uma que pode ser obtida a partir do potencial de Helmholtz. Então, o potencial de Helmholtz é função da temperatura e do volume. Então, essa aqui é a sua diferencial total. O S e o P aparecem como as variáveis dependentes, as equações de estado, que são então as derivadas primeiras dessa equação. E por consistência, por compatibilidade, se a gente faz as derivadas mistas, elas têm que ser iguais. Então, o ds é a derivada da f em relação a t. Eu quero fazer a derivada mista, então eu derivo em relação a v. O p é a derivada da f em relação ao v. Para fazer a derivada mista, eu derivo em relação ao t. Então, quando eu faço d2f dt dv, ou se eu inverter aqui essa ordem, o resultado tem que ser o mesmo. Tá? Então, eu pego as primeiras derivadas, o s e o p, e faço a segunda derivada. Tá? Então, isso aqui é simplesmente, essa igualdade é a condição de consistência, de compatibilidade que a gente já discutiu, tá? Reflete o fato das derivadas segundas poderem ser calculadas em qualquer ordem. Mas aqui, então, a gente consegue trocar essa derivada da entropia, a gente, em geral, quer se livrar dessa entropia e colocar no lugar algo que a gente normalmente conhece. Então, usando essa relação de Maxwell que a gente acabou de obter, eu posso trocar esse ds dv a t constante por dp dt a v constante. Então, isso é o nosso último passo. Eu fico então com 1 sobre cv, o p menos o t, e troquei o ds dv por dp dt. Agora eu não posso mais ir adiante. Para continuar a partir daqui, eu preciso calcular essa derivada. E essa derivada eu só posso calcular se eu conhecer a equação de estado P de V e T. Tá? Se eu conheço, eu posso fazer a derivada e acho o coeficiente de Joule. Bom, em alguns casos a gente conhece. Então, dois exemplos simples. Um deles, o nosso gás ideal, onde P é RT sobre V. Se a gente calcula, então, a derivada em relação a T, sobra só R sobre V. Quando eu substituo R sobre V no lugar aqui do dp dt, o que eu obtenho? 1 sobre CV, P menos T, R sobre V. Mas RT sobre V é justamente o P. Então, isso aqui dá zero. Então, no caso do gás ideal, o coeficiente de Joule é zero. Significa que quando o sistema sofre uma determinada variação no seu volume, multiplico pelo coeficiente de Joule, isso me dá o dt. Como o coeficiente de Joule é zero, o dt é zero, logo a temperatura permanece constante. Resultado que a gente já conhecia. Na expansão livre para um gás ideal, como a energia só é função da temperatura e a energia permanece constante, a temperatura também deve permanecer constante. Mas o gás ideal é o gás mais simples que a gente tem. Então a gente espera que
considerando gases mais complexos, mais próximos dos gases reais, isso se modifica. Bom, um outro exemplo, o gás agora que é um pouco mais complicado, é o gás de Van der Waals. Tá? Então, a equação de estado de Van der Waals introduz, em relação ao gás ideal, um certo volume das moléculas. Tá? Então, aqui enquanto é o gás ideal, se eu aplicar uma pressão cada vez maior, se eu fizer a pressão ir para o infinito, a maneira que eu tenho disso aqui ir para o infinito é o volume ir a zero. Tá? Então, é isso que significa as partículas não terem volume. Eu posso fazer o volume do meu gás ir a zero, sem problema nenhum, basta aplicar uma pressão que diverge. Tá? O gás de Van der Waals, ele considera que as moléculas têm um tamanho limite. Então, eu desconto aqui esse volume. Agora, a minha pressão vai divergir não quando o volume vai a zero, mas quando o volume vai a B. B, então, é o menor volume que eu consigo atingir quando eu aplico uma pressão enorme no sistema. Quando a pressão vai para o infinito, o volume acaba se compactando todo, né, para cada mol, né, nesse valor B. Então, essa é uma das modificações do Van der Waals, levar em conta o volume, mas tem um segundo termo aqui, que é uma diminuição na pressão. Se eu tenho uma diminuição na pressão, significa que as moléculas estão chegando com menos velocidade nas paredes. Para isso, elas vão precisar ser puxadas pelas outras moléculas. Então, quando a gente introduz interação entre as moléculas, um tipo específico de interação, a gente puxa as moléculas, desacelera, e elas batem com uma pressão, elas exercem uma pressão menor nas paredes. É isso que significa esse termo. Tá? Existem outras maneiras de diminuir a pressão, outras maneiras de levar em conta a interação. Essa aqui é uma das mais simples. Então, o Van der Waals introduz esses dois parâmetros A e B. Quando A e B são zero, a gente cai de novo no gás ideal. A temperatura só aparece nesse termo. Então, quando a gente calcula dP dt, esse cara aqui não contribui, e a única coisa que sobra, né, é o R sobre V menos B. É isso aqui. Tá? De novo, se eu pego B igual a zero, eu caio aqui no resultado que a gente já tinha. Bom, então agora a gente precisa colocar esse dP dt lá na expressão do coeficiente de Joule. Então, aqui eu vou ter 1 sobre CV, P menos T, o R, V menos B. Esse cara aqui é o primeiro termo da expressão da pressão do Van der Waals. Então, quando eu pego a expressão da pressão do Van der Waals e desconto o primeiro termo, me sobra só o segundo termo, que é isso aqui. Então, eu substituo por isso. Logo, o coeficiente de Joule para o gás de Van der Waals, ele é sempre negativo, porque o CV é positivo, né? O A positivo, o V2 positivo. Tá? Então, tudo positivo aqui. Logo, o fato disso aqui ser menor ou igual a zero significa que quando a gente faz uma variação no volume, o coeficiente de Joule do gás de Van der Waals, sendo negativo, nos diz que o dt também vai ser sempre negativo. O igual está ali por caso quando A é igual a zero, que é o gás ideal. Tá? Então, o sinal de igual vale para o gás ideal, se for A diferente de zero, é sempre menor. Então, no gás de Van der Waals, quando o sistema se expande livremente para outra câmara, a temperatura muda. Então, a gente viu dois casos. O que a temperatura não muda é zero e o caso onde a temperatura diminui. A pergunta é, ela pode aumentar? A gente está acostumado com a expansão adiabática. Essa aqui também é adiabática, mas ela é irreversível. A gente está acostumado com a expansão adiabática reversível,
onde numa expansão a temperatura baixa. Então a nossa tendência é sempre dizer, se expandiu, a temperatura baixa. Mas a gente tem que tomar cuidado. Não confundir a expansão adiabática reversível com a expansão livre, que é adiabática, mas irreversível. Tá? Então, vamos ver o que acontece nesse caso. Quando o nosso gás não é ideal, a gente já discutiu, existem interações entre essas moléculas aqui. Então, vão aparecer entre os pares de moléculas forças. Uma molécula vai sentir as interações com todas as outras. Por ação e reação, as outras também vão sentir. Qual é a natureza dessas forças? Então, quando a distância entre as moléculas é muito pequena, existe uma exclusão entre os elétrons das camadas dos orbitais dessas moléculas e eles se repelem. Então, o potencial cresce muito rápido. A força entre essas moléculas é a derivada do potencial. A derivada aqui a gente vê que é negativa, mas tem esse menos, então a força é positiva, tá? Então, a força é para lá. Então, nessa região onde o potencial sobe, a força é repulsiva, tá? Ela tende a aumentar a distância entre as moléculas. Quando as moléculas já têm uma certa separação, o que acontece é os elétrons ainda continuam se repelindo, então já é uma polarização nessas moléculas. Os elétrons, eles ocupam um dos lados, eles se acumulam de um lado, e aí eu crio um dipolo, carga negativa numa ponta, carga positiva na outra ponta. Então, para esse outro aqui, os elétrons acabam sendo atraídos por essa carga positiva. Isso gera uma atração, tá? Isso é a força de Van der Waals. Então, para distâncias acima aqui desse mínimo, a derivada é positiva, com esse menos, a força é negativa, então atrativa. Então, a gente tem uma força que empurra para a direita nessa região, para a esquerda nessa, então o sistema é atraído aqui para esse mínimo de potencial. Então, as moléculas tendem a ficar aqui nessa distância característica R0. Então, R0 separa esses dois regimes, onde a força é atrativa e a força é repulsiva. Quando a gente tem, então, uma modificação no volume do sistema, as distâncias mudam. A gente pode tanto mudar o caráter da força, de atrativa para repulsiva, ou só mudar o valor aqui. Né? Muda o valor do potencial, muda a inclinação, muda a força. Tá? Mas agora a energia do sistema vai depender do volume. Em princípio, né, vai depender do volume, ou seja, depende da configuração. A energia potencial está associada à configuração dessas moléculas. Então, para entender aqui o que acontece num gás não ideal, para efeitos de argumento, vamos considerar só a expansão. Tá? O volume tá aumentando. Então, eu tenho a molécula I, a molécula J, a distância R e J entre essas duas. Aí eu vejo aonde que esse RJ cai aqui no meu gráfico e vejo qual é o potencial associado com essa distância. A energia potencial total do meu gás eu tenho que somar sobre todas as partículas. Por que eu uso I menor do que J? Porque se eu já levei em conta a contribuição da interação entre a partícula 1 com a 2, eu não preciso somar de novo a interação da 2 com a 1, porque é a mesma. Tá? Então, aqui nessa soma, a gente faz sobre todos os I's e os J's maiores do que o I. Então, eu pego o 1, 2, o 1, 3, o 1, 4, mas eu não pego o 2, 1, não pego o 2, 2 também, porque a partícula não interage com ela mesma. Eu começo só com o 2, 3.
e o 2,4 e assim por diante. E depois o 3,4, tá? Então, não botei nem o 1,1, nem o 2,2, nem o 3,3, porque não tenho autointeração. Mas eu não botei o 2,1 aqui porque eu já tenho o 1,2. E assim a mesma coisa. Eu não vou botar o 3,1 porque eu já tenho o 1,3, tá? E nem o 3,2 porque já tenho o 2,3. Então a gente só pega um lado aqui dessa matriz. Então, se eu somo para todos os pares diferentes e divido pelo número de pares, aqui faltou um termo 1/2. Se eu tivesse todos os termos nos dois somatórios, I e J, eu teria N moléculas, tá? O nosso N agora é número de moléculas, tá? Não é número de mols. Eu teria N termos aqui, N termos aqui, eu teria 1 sobre N quadrado. Quando eu tiro a autointeração, o J não pode mais ser igual ao I, eu tenho, ao invés de N vezes N, eu tenho N vezes N menos 1. E quando eu tiro metade das interações, quando eu boto I menor do que J, eu tenho esse fator 1/2 que eu esqueci. Tá? Então, essa expressão só está me dizendo como é que eu acho o potencial, ou como é que eu defino o potencial médio. A energia potencial total é essa aqui. Eu somo as contribuições de todos os pares. Se eu divido pelo número de pares, eu tenho energia potencial média, aqui no caso. Então, a gente, por uma dada configuração, obtém essa energia potencial média e vê qual é o valor de R associado com essa média. Tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando um certo volume, calculo todas as contribuições para energia potencial e acho a média. E vejo qual é a distância que corresponde aqui. Ao fazer a expansão, eu estou aumentando todos os R's. Né? O gás agora vai ocupar um volume maior, então eu venho para cá. Saio daqui e venho para cá. Então, se eu estiver nesse ramo, ao fazer a expansão, eu subo aqui no potencial. Minha energia potencial aumenta. Mas como a energia total é constante, para aumentar a energia potencial, eu tenho que diminuir a energia cinética. Mas como a temperatura está associada à energia cinética das moléculas, a temperatura é baixa. Então esse é o caso usual, intuitivo, que a gente espera. O sistema se expande e a temperatura diminui. Mas pode acontecer do meu estado inicial corresponder a essa região. Tá? Então, se eu estiver aqui e o sistema se expandir, né, o R aumenta, eu vou para a direita, aí eu desço aqui. Quando eu desço, eu estou diminuindo a energia potencial. Então, se a energia potencial diminui, para manter constante a energia, a cinética tem que aumentar. Se a cinética aumenta, a temperatura aumenta. Então, é possível aumentar a temperatura numa expansão livre quando o sistema está nessa região aqui. Mas quando que ele vai estar nessa região? Essa é uma região onde a energia, as forças de repulsão são muito grandes. Então, para o sistema vencer essa força de repulsão, as moléculas têm que ter muita energia cinética. Então, a temperatura tem que ser alta. Então, eu só vou ter algumas moléculas próximas, não preciso ter todas, eu preciso ter algumas, porque quando a distância entre elas for pequena, como isso aqui sobe rápido demais, alguns poucos pares que eu tiver vão, nessa média aqui, vão dar uma contribuição muito grande para o potencial. Moléculas que estão distantes entre si, o V é praticamente zero, contribui muito pouco. Tá? Então, algumas poucas moléculas já vão me dar uma contribuição muito grande. Então, eu preciso ter algumas moléculas muito rápidas para que elas consigam chegar suficientemente próximas uma das outras antes que a repulsão comece a afastar elas. Então, eu só vou entrar nesse regime onde é possível acontecer um aumento de temperatura se o estado inicial, a partir do qual o sistema se expande, tiver uma temperatura alta. O resultado, o efeito, o valor do coeficiente de Joule
ele vai depender da temperatura onde o sistema se encontra. Para temperaturas baixas, o comportamento é o normal. O coeficiente de Joule é negativo, o volume aumenta, o sistema se expande, a temperatura baixa. Aí eu começo a aumentar a temperatura do meu sistema para repetir o experimento a uma temperatura mais alta. Vai existir um ponto, uma certa temperatura, acima da qual algumas moléculas têm energia suficiente para se aproximar, e aí o meu potencial médio entra nessa região, e quando está nessa região, ao sofrer a expansão, a temperatura aumenta, né? A energia potencial vai diminuir, a cinética, por consequência, aumenta, então a temperatura aumenta. A essa temperatura acima da qual a temperatura pode aumentar, o sistema inverte o seu comportamento, a gente chama de temperatura de inversão de... Tá? Então, embora para os modelos mais simples que a gente estude isso não aconteça, né? A gente viu o gás de Van der Waals, que tem interação, mas o J é sempre negativo, não existe essa temperatura de inversão. Por causa de Van der Waals, sempre que eu fizer uma expansão livre, a temperatura vai diminuir. Mas outros modelos mais complexos podem ter uma temperatura de inversão e um aumento de temperatura. Gases reais têm essa temperatura de inversão e podem ter um aumento de temperatura ao sofrer uma expansão livre. Então a gente, na aula de hoje, ilustrou essa resposta termodinâmica, que é o coeficiente de Joule, JUV, definido por essa expressão, e que a gente pode calcular uma vez que conhece a equação de estado que relaciona pressão, volume e temperatura do meu gás.